Olá, queridos irmãos, é um prazer imenso mais uma vez estar aqui para poder compartilhar com os irmãos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E nesse momento, irmãos, nós vamos falar um assunto muito importante e nós vamos abordar em 3 vídeos, inclusive, tamanha é a extensão desse assunto e a importância do mesmo. Irmãos, nós vamos falar sobre línguas estranhas. Então, vamos aprender um pouquinho mais aí nesse estudo, nesses 3 vídeos que nós vamos fazer. Estaremos postando um vídeo por semana e você vai ter aí a oportunidade então de estar acompanhando um pouco sobre o que a palavra de Deus diz sobre as línguas estranhas, sobre o batismo com o Espírito Santo e como tudo isso se dá, qual é a importância de tudo isso e aonde que a Bíblia relata esses momentos que o Espírito Santo realizou na igreja. Então, nesse primeiro vídeo, ele vai receber o tema de línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo. Então, vamos lá. Irmãos, primeira coisa, nós vamos entender aqui na Bíblia que o batismo com o Espírito Santo foi quando a igreja estava reunida, a igreja dos apóstolos, reunida, aguardando a descida do Espírito Santo, porque havia sido uma promessa do Senhor Jesus. E naquele momento a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, e nós vamos ver aqui no livro de Atos que foi possível eles verem entre os irmãos que eram batizados, tanto língua de fogo como variedade de línguas. Então, primeira coisa que eu quero dizer, irmãos, a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, é possível que ela fale tanto em línguas estranhas, no sentido que a gente conhece aqui de língua dos anjos, é uma língua misteriosa que nós não conhecemos, não é uma língua de idioma como o português, o inglês, o espanhol, não, é uma língua de fogo. É possível que a pessoa fale uma língua que ninguém conheça. Apenas uma pessoa que tem o dom da interpretação é capaz de interpretar esta língua. Mas também é possível que a pessoa, quando ela for batizada com o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, é possível sim que ela fale em variedades de línguas, que seria o quê? Outros idiomas. Isso é bíblico também. Então é possível que no momento que a pessoa for batizada pelo Espírito Santo, ela comece com uma certa facilidade a falar, por exemplo, inglês. É possível. E por que o Espírito Santo faz isso? E fez isso na Igreja dos Apóstolos, para que a pessoa pudesse evangelizar pessoas de outros países. Isso é possível. Então, primeira coisa, no batismo com o Espírito Santo, a pessoa pode receber tanto uma língua de fogo, que é totalmente desconhecida, é uma língua misteriosa, mas também é possível que a pessoa receba variedade de línguas, que são outros idiomas. Vamos ver agora o que a Bíblia diz? Vou convidar os irmãos então para abrir em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim, acompanhe comigo, com bastante detalhe aqui tem, então acompanhe com bastante atenção os detalhes. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja, língua de fogo. Irmãos, nós não temos nos idiomas aqui do nosso planeta língua de fogo. Eu te faço uma pergunta, será que o inglês é uma língua de fogo? Será que o português é uma língua de fogo? O espanhol seria uma língua de fogo? Não, língua de fogo é uma língua misteriosa, que nós não conhecemos, é algo que é dada por Deus. Amém? Então, a Bíblia relata que foi vista línguas repartidas
como que de fogo, coisa maravilhosa, coisa que era dada pelo Espírito Santo, uma língua desconhecida. Mas continuando a leitura aqui, vamos ver. Diz aqui, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, preste atenção, irmãos, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha só agora, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Veja, de língua do fogo que foi visto, não foi visto só a língua de fogo, foi visto também pessoas que falavam outros idiomas. Tanto é que no versículo 7 e 8 vai comprovar isso, porque eles vão dizer: não são todos galileus? Não deveriam estar todos falando a mesma língua? Engraçado, eles estão falando aqui no versículo 8, as línguas que nós fomos nascidos. Ou seja, em Jerusalém, irmãos, lá existia a língua hebraica, a língua aramaica, existia a língua grega, diversas línguas. E era para todos falarem a mesma, não é verdade? Mas foi visto que, falando em línguas diferentes. E por que o Espírito Santo fez isso, irmãos? Para que as pessoas que entendiam em outras línguas fossem alcançadas pela pregação do Evangelho. Amém, pessoal? Então, quando nós lemos com atenção, não é só língua de fogo que uma pessoa, quando é batizada, ela fala, mas é possível também que ela fale sim em outros idiomas. A língua de fogo, ela foi dada pelo Espírito Santo para edificação própria. Nós vamos ver com detalhe, com calma, que quando falamos em línguas estranhas, línguas misteriosas, línguas de fogo, essa é para a nossa edificação. Agora, quando a pessoa é batizada e fala em outros idiomas, isso é para evangelização. Então, naquela ocasião de Atos 2, as pessoas que, por exemplo, falavam em hebraico, ela era alcançada por um grego pregando para ela, falando na língua dela, e ela entendia, porque isso era um mover do Espírito Santo. Amém? Então, que fique claro, é possível um batismo com o Espírito Santo ter língua de fogo, que é uma língua desconhecida, mas é possível também língua em idiomas, tá bom? Português, espanhol, inglês, é possível que a pessoa fale desta forma. Continuando aqui, irmãos, vamos ver qual outros versículos vão comprovar isso que eu estou te dizendo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que é isso, irmãos? Isso é língua de fogo, pessoal. Língua de fogo. Então, quando a pessoa, ela fala, ela recebeu o dom da língua de fogo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela fala em mistérios com Deus. Irmãos, a pessoa que fala em mistério com Deus, ela não entende o que ela está falando, mas Deus entende. É uma língua espiritual que o Espírito Santo dá. Ninguém entende. E por que, pastor, que o Espírito Santo faz isso? Para a nossa edificação. Mas, pastor, como que pode eu falar uma língua que eu não entendo e isso me edificar? É um mistério. Está aqui, fala o Espírito, em Espírito fala mistério. É um mistério, eu não sei. Isso cabe a Deus, nós não temos a resposta, mas nós sabemos que é para a nossa edificação. Então, a língua de fogo nos edifica. Amém?
Agora versículo 4, diz assim, 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Amém. Então, quando nós falamos de uma língua desconhecida, em mistério, edifica a mim mesmo. Amém? É um mistério de Deus, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Agora, olha que interessante. Fiz algumas anotações aqui. Eu vou ler aqui com você, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 1. Apóstolo Paulo falando: ainda que eu falasse a língua dos homens. Língua dos homens, ele está se referindo aos idiomas. Ainda que eu falasse o português, ainda que eu falasse o espanhol, ainda que eu falasse o inglês, por aí vai. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Você entende? Então aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo o quê? Olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, que são os idiomas, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, perceba que existe a língua dos homens, que são os idiomas, mas também existe a língua dos anjos, que é a língua misteriosa, é a língua de fogo. Então, existe, irmão. Isso que eu quero que você entenda. Tanto variedade de línguas, que é dada pelo Espírito Santo, como também é dado a língua de fogo, que é uma língua desconhecida dos homens. E eu quero ler aqui com você o seguinte, 1 Coríntios 14, versículo 13, diz assim, por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então, veja só, irmãos, a pessoa que, uma língua desconhecida, é necessário que haja interpretação, se é para edificação da igreja. Se é para edificação sua, pessoal, que fique em mistério, é você e Deus. Então, quando você está orando, você está lá, você é batizado com o Espírito Santo, você recebeu o dom de língua de fogo, você vai orar, você e Deus, e você vai ser edificado por isso. Agora, quando é para trazer para a igreja, tem que ter um intérprete. Então, vou te dar um exemplo. Eu me lembro uma vez, há pouco tempo, que um pastor na rádio, ele convidou um pastor americano para vir aqui no Brasil, e o pastor veio. Chegando aqui no Brasil, esse pastor, ele só falava o inglês, um outro idioma. Foi necessário o quê? Interpretar. Então, quando o pastor estava pregando aqui para a gente em inglês, quem não entende o inglês não entendia nada, não é verdade? Então, foi necessário uma interpretação. Irmãos, não adianta eu, na igreja, pregar, por exemplo, em inglês. Ninguém vai entender. Ninguém. Se eu for para os Estados Unidos pregar, chegando lá, se eu tiver um público americano que só entende o inglês, não adianta eu pregar em português. Eles não vão entender. Tem que ter um intérprete. Enquanto eu falo em português, alguém interpreta para o inglês, para edificar a igreja. Porque senão a língua estranha não serve, meu irmão. Senão o idioma não vai servir. Variedade de línguas não vai servir. Tem que haver uma interpretação. Eu me lembro de um caso, de um testemunho que eu ouvi, de uma igreja aqui no Brasil. Uma irmã foi batizada pelo Espírito Santo. E ela foi batizada e ali ela recebeu o dom de variedade de línguas, de outros idiomas. E ela começou a falar em línguas estranhas, outros idiomas, e um irmão da igreja falou: peraí, eu conheço essa língua que essa irmã está falando. É a língua da China, é o mandarim. E ela está pregando nessa língua, eu entendo. Vamos mandar essa irmã pregar na China, porque ela recebeu esse dom. Irmãos, enviaram a irmã para a China. Chegando lá, ela pregou de acordo com a língua que ela havia recebido no batismo com o Espírito Santo, e ela ganhou muitas almas pregando na língua chinesa, no mandarim. Olha que maravilha, irmãos. Isso foi uma obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele move, o Espírito Santo ele batiza, e na hora que ele batiza, é possível sim você falar uma língua de fogo, mas também é possível que você fale uma variedade de línguas, que seria outros
idiomas. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte. Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu só vou explicar isso. As possibilidades do dom de língua. Amém? Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco de que forma devemos falar as línguas. De que forma? Não é da forma com que você vê por aí. A Bíblia mostra muito diferente daquilo que nós temos visto, mas fica para o próximo vídeo. Vamos fazer uma oração? Pai, te agradecemos por esse momento, muito obrigado, Pai. Nós te pedimos que esse ensinamento venha entrar nos corações e venha, meu Pai, abrir os olhos de muitas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Fica com Deus, fica na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.